Bom, gente, vamos lá de novo. Vamos tentar mais uma vez. É, Vou tentar colocar a tela aqui de novo. Espera aí. Deixa eu jogar vocês para esse canto de cima. Isso aí. Está aí na tela. Voltamos a falar sobre essa questão de Efésios. Então, a gente falou sobre o Evangelho, chegamos a essa parte da localização e entramos no versículo 1. Abre a sua Bíblia, por favor, em Efésios. Se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse. Eu consigo ver algumas pessoas aqui pela câmera, é porque eu falo para o celular e o computador está do lado. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Antes disso, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa semana. Obrigado, Senhor Jesus, pela tecnologia que o Senhor deu ao homem, através da sabedoria que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus, porque em momentos como esse nós conseguimos estar juntos, nós conseguimos estar estudando a Tua Palavra, falando sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine aquilo que nós não sabemos. Pedimos que o Senhor coloque e abra o nosso coração para a boa semente. Pai, a Tua Palavra é comparada na Bíblia com semente e nós declaramos que nós queremos receber a Sua semente. Nos dê humildade para admitir as coisas que nós não sabemos e para aceitar aquelas coisas que normalmente nós não concordamos. Nos dê humildade, nos dê um coração ensinável. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu esqueci que vocês estão mutados, foi mal. Vamos seguir. Efésios 1, versículo 1 diz o seguinte: se você tiver aí no seu celular, eu gostaria que você mutasse, porque está chegando notificação de WhatsApp, eu estou ouvindo. Efésios 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de... Não vou ler o versículo 1 não, está aí na tela. A saudação de Paulo, a primeira saudação de Paulo sobre... uma saudação para os gentios. Aí a segunda, Paulo falando para os judeus, ele está falando sobre os dois endereços em Éfeso. Isso daí é uma coisa que eu só queria falar rapidamente, porque na aula passada eu falei isso muito rápido. O versículo 2 é o seguinte: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma saudação judaica e existe aí uma relação de causa e efeito nesse verso. Essa graça e a paz. Ficou uma saudação comum entre os evangélicos, principalmente entre os mais tradicionais, falar graça e paz. Eu não tenho o hábito de falar nem graça e paz, nem nada. Geralmente eu falo só boa noite e é isso aí. Mas a graça e a paz é uma relação de causa e efeito. A graça é a causa da nossa salvação, como está aí na tela. E a paz é o resultado dessa salvação. Então a graça é a causa. Nós somos salvos pela graça. E uma vez que nós somos salvos, nós desfrutamos dessa paz. Uma paz que o mundo não consegue entender, como diz o texto de Filipenses 4:7. Além disso, como diz o texto de Isaías 9:6, como também está aí na tela, a paz é uma pessoa. A paz não é apenas uma sensação, ela não é só um sentimento. A paz é uma pessoa encarnada que é Cristo. Em Isaías 9, ele está falando sobre o Senhor Jesus, está dando alguns atributos de Jesus, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, e ele coloca aí príncipe da paz. A paz, ela é uma pessoa. Então, quando muitas das vezes a gente perde a paz, a gente perde comunhão com a paz encarnada que é Cristo. E isso é um motivo também por que o mundo não pode ter Por que o mundo não pode ter... Eu não estou conseguindo entrar. Qual é o... Só um instantinho que meu pai está aqui no quarto. Fala aí. Não é o que fala, tá? O link está ali. Aparecendo que não entra. Só um instantinho. Não consigo entrar. Falta ID. Eu vou mandar de novo o link. Elisa mandou já. Elisa mandou aonde? No grupo. Qual grupo? Da escola. É esse aqui? Sim, é esse daí. Tenta entrar nesse. Alexandre mandou também o ID. Eu mandei para todos os membros o último link, tá? Todos os membros que eu tenho cadastrado aqui. Não tem gente pendente para entrar aqui no meu, não. Todo mundo tá aqui na sala já. Fecha a porta para mim, por favor. Close.
Deixa eu só voltar para a tela, gente. Espera aí. Foi, voltamos. E aí, então, existe essa relação de causa e efeito entre a graça e a paz. Por que essa graça ela só é desfrutada pelas pessoas que nasceram, essa paz só é desfrutada pelas pessoas que nasceram de novo? Justamente porque ela é decorrente do novo nascimento, da salvação. Se você não nasceu de novo, você não tem como desfrutar dessa paz. E aí a gente falou na semana passada sobre o problema de você não ter certeza sobre a sua salvação. Então, nós vamos estar entrando. De você não ter certeza sobre a sua salvação. Se você não tem certeza, você não tem como desfrutar essa paz. Entendeu? Espera aí, tem mais 3 pessoas para entrar. Foi. Então, a gente viu essa questão na aula passada. Deixa eu botar a próxima tela. É isso daí que eu falei que Alexandre ficaria orgulhoso de mim, dos meus slides. Olha que coisa bonita. A palavra paz, então, no grego, ela significa eirene, e ela nunca tem o sentido negativo. Ela não tem o sentido de ausência de problema, ausência de angústia. Ela simplesmente é um sentimento decorrente do novo nascimento e da salvação. Então, a paz de Cristo ela é completamente independente de situações alheias, de situações externas. Ela é uma paz que decorre da sua salvação. É por isso que é tão importante você ter a consciência de que você está salvo e de você ter certeza da salvação. Se você depositar a sua salvação, eu queria, por favor, que vocês mutassem o microfone. Quem entrou agora? Tem gente que entrou agora e o microfone está aberto e está fazendo barulho. Por favor, eu gostaria que vocês mutassem. Depois desmuta. E aí a gente falou sobre esse problema de você não ter a certeza da sua salvação e a gente falou sobre quem te salva e tudo mais. Seguindo, a gente vai entrar nessa parte aí, versículos 3 ao versículo 14. A gente vai ler isso. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Olha o que Paulo escreve. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecemos da sua vontade, da plenitude dos tempos, e para convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também e nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Esse texto do versículo 3 ao versículo 14, ele é uma grande doxologia. É isso que está aí na tela para vocês. O que é uma doxologia? Doxologia é um texto que vai falar sobre os atributos de Deus. Ele vai falar sobre a divindade do Senhor. Ele vai falar sobre o que Deus fez na eternidade. Esse texto, tanto o versículo 3 quanto o versículo do 3 ao 14, ele todo é uma doxologia. Isso é o segundo ponto. Antes, se você vem de uma tradição católica, você está acostumado com essa palavra, e se você não vem, você está achando estranho. Mas é uma palavra que está na Bíblia. Eu vou dar um exemplo de doxologia. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Salmo 150.
Ele é o último salmo do livro. E olha o que diz aí na sua Bíblia. Salmo 150. Você abrir a sua Bíblia, vai estar aí doxologia final. E esse texto fala sobre as grandezas de Deus. Então, doxologia é sempre um texto que vai exaltar o Senhor pela sua obra e pela sua divindade. Olha o que diz Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Olha como é que ele vai reconhecendo os feitos e os atributos do Senhor. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Então, doxologia são sempre esses textos que vão exaltar o nome de Deus e vão falar sobre as suas obras e sobre a sua divindade. A gente vai falar um pouquinho sobre hoje, nesse versículo 3, sobre como é que a gente faz isso no nosso dia a dia. Uma outra coisa importante que você precisa saber sobre o versículo 3 ao versículo 14. No original, o texto não traz nenhuma pontuação. Então, é como se Paulo, num fôlego só, ele falasse do versículo 3 ao versículo 14. Ele abre a boca e ele fala o versículo 3 ao versículo 14. É uma coisa só. Depois a gente foi colocando pontuação, vírgula, dividindo em versículo. Mas antes é uma coisa só. Isso é Paulo exaltando o nome de Deus como se fosse uma oração. Como se fosse uma oração da sua carta. Ele, através de Jesus, o plano de Deus. Lembra o que nós falamos na semana passada. O Evangelho, ele é a comunicação de uma mensagem e essa eternidade. Existe um plano que Deus traçou desde a eternidade. Então, aqui nesse texto, Paulo ele vai louvar o Senhor pela sua obra redentora, pela sua obra de salvação através de Jesus. Olha o que diz aí o primeiro versículo, versículo 3. Esse é o que diz o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto é o versículo principal. A gente vai falar três coisas. A gente vai falar sobre o que significado desse bendito seja Deus, os celestiais em Cristo. Deus. O que significa bendito? Bendito significa abençoado. Então, nós somos benditos porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. Bendito significa isso. Nós somos abençoados. Nós somos benditos. Mas como que nós podemos abençoar a Deus? Como que nós podemos abençoar o abençoador? Porque Paulo começa falando isso, bendito seja Deus. Ele vira assim, Senhor, seja abençoado. Em outras palavras, seria mais ou menos isso, Senhor, seja abençoado. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente abençoa o abençoador? Na verdade, uma boa tradução para esse bendito seja Deus seria bendizer, seria falar bem. Tá? É justamente o que diz aí essa expressão. Deixa eu só passar a tela. O que a expressão bendito seja Deus significa? É possível abençoar o abençoador? Na verdade, esse bendito seja Deus significa falar bem. É você confessar Deus. É você confessar os atributos de Deus. É você confessar o caráter de Deus. É você proclamar os feitos de Deus na eternidade, na história. É você proclamar os feitos de Deus na sua vida. Então, quando você fala, vamos bendizer o Senhor, é você confessar quem Deus é. Lembra quando a gente fala sobre isso, quando a gente dá aula? Adoração é você concordar com quem Deus é. E oração é você concordar com a vontade de Deus. Quando você bendiz o Senhor, você proclama quem Ele é, você confessa quem Ele é, você confessa o caráter e os atributos de Deus. É por isso que é muito importante você conhecer os atributos de Deus. A primeira aula
que a gente dá na escola, lá no nível 1, na apostila 1, fala justamente sobre os atributos de Deus. Porque para você conhecer Deus, você precisa conhecer os atributos dele, você precisa saber quem ele é, você precisa conhecer quem é o seu pai. Então, a primeira coisa que fala sobre bem dizer é você confessar os atributos, é você confessar o caráter de Deus. E aí eu trouxe alguns exemplos. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 96. Vai lá para Salmo 96, marca Efésios e vamos para Salmo 96. Salmo tem um monte de exemplo, né? Eu peguei apenas alguns. Vamos ver Salmo 96, versículo do 1 ao 4. Salmo 96, do 1 ao 4. Cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Olha esse bendizei o seu nome. Bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Então, sabe quem ele é? Dia após dia, de maneira constante, proclamai a sua salvação. O que é isso? É você falar sobre a salvação de Deus. As boas novas é justamente isso. As boas novas não é só você chegar e falar assim, olha, Deus te ama e Ele deseja te abençoar. Não, as boas novas não se resume a isso. Pecado, você estava morto nos seus pecados, mas Deus Pai resolveu entregar o seu único filho para que você pudesse ser salvo através do sacrifício de Jesus. Quando fala no versículo 2, proclamai a salvação, é isso, é você confessar o plano da salvação, é você confessar a obra redentora de Deus, é você falar sobre a salvação que está disponível para todas as pessoas. Versículo 3, anunciai a sua glória entre as nações. Isso aqui é muito interessante. Tudo o que Deus faz, Ele faz para louvor e glória do seu nome. Tudo. Se você foi salvo para a glória de Deus. Se você é curado para a glória de Deus. Se você é adotado como filho, como fala em Efésios, versículo 5, se eu não me engano, você foi adotado para a glória de Deus. Se Deus te abençoou com emprego, é para a glória de Deus. Quando Deus criou, é para a própria glória dele. A glória de Deus está sempre envolvida em tudo que Deus faz por ele. É o que diz as suas maravilhas entre todos os povos. Então, por exemplo, quando nós falamos aí no Antigo Testamento e a gente prega e a gente ensina sobre as pragas do Egito e a gente fala como que Deus, com mão forte e poderosa, tirou todo o povo do Egito da escravidão, a execução das pragas, como que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós proclamamos as obras de Deus na história. Então, nós fazemos isso. Nós proclamamos, nós anunciamos as maravilhas entre os povos. Quando nós falamos, por exemplo, como que Jesus veio da linhagem de Davi, como que Deus escolheu Davi e abençoou Davi, teve um relacionamento com Davi, nós falamos e anunciamos as maravilhas de Deus. Quando nós falamos sobre a criação de todas as coisas em Gênesis, nós anunciamos as maravilhas de Deus. Quando você fala o que Deus fez na sua vida, dando um testemunho, falando na igreja, falando com alguém do seu trabalho na rua, você anuncia. Muitas das vezes o que recebe aquilo como uma palavra profética, se Deus fez aquilo na vida daquela pessoa, Ele pode muito bem fazer na minha. É por isso que é importante a gente compartilhar esse tipo de coisa. Versículo 4, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Então ele fala, porque o Senhor é grande, Ele é o único digno de receber adoração e louvor. E Ele é o mais temível dentre todos os deuses. Isso aqui é uma característica de Deus que a gente costuma não falar, sobre como Deus é temível, sobre como Deus é assombroso. Eu não
não vou lembrar quem é que fala isso, se não me engano, é um pastor anglicano da Austrália. Ele escreveu um texto sobre adoração, um artigo sobre adoração, e ele fala o seguinte: nos falta assombro diante de Deus. Por que é tão difícil engajar as pessoas em adoração? Porque nos falta por diante de Deus, de lembrar do Deus que está ali na sua frente, ficar assombrado. Você precisa saber que ele é um Deus mais temível que todos os deuses, do que todos as outras pessoas conhecidas do universo. Nos falta assombro. Muitas das vezes nós não temos muito temor, muito reverente à adoração. Nos falta assombro. É terrível que trabalhar em, por favor, mudar depois. O som continua saindo. Isso. Joel 2. Joel 2, do 1 ao 11, ele vai falar o seguinte. Eu não vou ler tudo, mas ele fala sobre o grande dia do Senhor. A gente até canta, tem uma música que a gente canta e fala sobre o grande... Márcia, tira o seu mute aí e me fala dessa música. Você lembra de cabeça? Vou botar a Márcia no fogo, ela não vai lembrar de cabeça. A gente canta sobre o dia do Senhor. É daquela, se não me engano, aquele Blitz do Amor. Sabe? Você sabe o texto? Sabe o verso? Mas, Coroa de glória e beleza. Coroa de glória e beleza, vai. Coroa de glória e beleza. Rocha que é alta para mim. Estátua fincada ainda firme, a rocha em meu coração. O rei de toda a terra, o filho de Deus vivo, o fogo do orive. Cara, é difícil? Peraí, você quer chegar onde? A letra é grande, mas tem uma parte... Ele, o fundamento... tá. Ele é o rei da glória, né? Mas tem uma parte que fala sobre o dia do Senhor. Então, quando a gente fala sobre o dia do Senhor, a gente acha que é uma coisa, vai ser um dia feliz da vida, o Senhor vai retornar. E assim, é um dia feliz para algumas pessoas, mas vai ser um dia terrível para muitas outras pessoas. Olha o que diz aí o versículo 11, Joel 2, versículo 11. O Senhor leva diante do seu exército, porque o seu é grande. Quem executa a sua ordem suportará. Então, nesse momento aqui, o dia do Senhor, que é a volta, ele vai ser um dia feliz para as pessoas, para os santos, para as pessoas que vão estar ali preparadas para receber Jesus, mas ele vai ser terrível para as pessoas que não guardaram santidade e que estão afastadas de Deus. Tanto que o texto continua, do versículo 12 até o versículo 17, com uma chamada ao arrependimento. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembléia solene. Reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: o só Senhor chame para que as nações zombem dele. O dia do Senhor, ele vai ser um dia feliz, a gente, a igreja, diante
de Deus. Falta semente. Vai lá, Salmo 100, sobre Salmo 103, o versículo 1 e o 2. Ó minha alma, diz o Senhor, meu Senhor, bendiga o seu sonho. Ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum dos benefícios, de nenhuma das suas capacidades, daquilo que o Senhor pode fazer por mim a partir dos seus atributos. Diz a minha alma. Versículo 19, ainda de Salmo 103. O Senhor estabeleceu: bendizei o Senhor, vós, seus anjos poderosos em força, que cumpre suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais a sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendiz o Senhor. O salmista está trazendo a alma dele debaixo da autoridade do Espírito. Você é corpo, alma e espírito. O seu espírito deve dominar sobre a sua alma. A sua alma é a sua parte das vontades, das emoções, mas o seu espírito é o que se comunica e o que se conecta a Deus. A Bíblia fala que Deus é espírito e a nossa parte que se conecta a Deus é o nosso espírito. Então, quando o salmista vira e fala assim: ó minha alma, bendiz o Senhor, o salmista coloca a alma debaixo do espírito. Ela coloca a alma submissa ao Espírito Santo, para que a alma, ou seja, as suas vontades e as suas emoções, bendiga o Senhor. Existe um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, a Raquel gosta muito dele. Existe um dos livros mais conhecidos dele, ele já faleceu há muito tempo, se não me engano, do século XVIII. Dos livros mais conhecidos desse homem, de Jonathan Edwards, é Afeições Religiosas. E nesse livro, ele fala como que as nossas emoções e as nossas afeições devem estar a serviço de Deus e como que Deus ele usa. Está finalizando 10 minutos, eu vou abrir outra sala, tá? Só para a gente poder seguir um pouco mais. E como que Deus usa as nossas emoções para se conectar com a gente. Então, quando o salmista vira e fala: ó minha alma, bendiz o Senhor, ele está colocando que as minhas emoções também louvem a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele veio, quando ele vem à Terra, é esse texto que está em Lucas, queria já que você abrisse em Lucas 2, quando Jesus ele vem à Terra, ele vem num ambiente de adoração. Quando você para ler Apocalipse 5, você vai parar e você vai notar que Apocalipse 5, e assim como todo o livro de Apocalipse, é todo rodeado de adoração. Então, a adoração faz parte do ambiente onde Deus habita e do ambiente onde as coisas de Deus acontecem. Então, vai lá para Lucas 2. Lucas é o único dos evangelhos que retrata um pouco a infância de Jesus. Lucas 2, versículo 13. Isso aqui, existiam alguns pastores, vou dar o contexto. Existiam alguns pastores no campo, aparece um anjo, comunica a mensagem de que o Salvador tinha nascido, é o que diz aí o versículo 11, Lucas 2, 11, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí segue em Lucas 13. Então, Lucas 2, 13. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Para olhar esse evento. Primeiro, essa situação por si só ela é assombrosa. Imagina você estar cuidando de ovelha no campo. Você não é sacerdote, você não é nada, você não é um profeta, você não tem nenhuma ligação com Deus propriamente. A glória de Deus envolve os pastores ali naquela situação e o anjo comunica o nascimento do Salvador. Não suficiente por eles estarem ali conversando com o anjo, envoltos na glória de Deus, que por si só já devia ser uma coisa esmagadora no sentido de presença. No versículo 13 fala que de repente aparece uma multidão de anjos. Só que esses anjos não são anjos comuns. Versículo 13. Então, de repente, uma grande multidão
junto ao anjo. Anjo e tinha parece que são diferentes. Por exemplo, como a Bíblia chama Miguel de arcanjo, que é um anjo guerreiro, né? De toda a história aí, depois que Jesus nasce. Aparece um coral de anjos, que na verdade não eram anjos cantores, mas eram anjos guerreiros, mas eles cantam. Eles aparecem junto ao anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Repara bem, glória a Deus nas alturas. Então Deus enviou Jesus para nascer de filho de mulher, mas a glória é dele. E aí ele vivia e falou: e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Por que ele falou paz aqui? É a mesma coisa lá do versículo 2 de Efésios, é causa e efeito. Graça e paz. Nós somos salvos pela graça, e uma vez que nós somos salvos, nós desfrutamos da paz. A mesma coisa aqui. Por que os homens poderiam desfrutar da paz? Por causa do que diz no versículo 11. Porque o Salvador havia nascido. O que nos traz paz é a salvação. A salvação é a única coisa que pode nos dar paz. Se nós não tivermos salvação, não teremos paz. Vai lá para Apocalipse 5, por favor. Apocalipse 5. Se você tem aula comigo regularmente, eu já expliquei esse texto algumas vezes. Apocalipse 5, versículo 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Isso aqui fala sobre um determinado momento no céu, só que é um determinado momento que está envolto em adoração. A gente precisa, e eu sempre falo isso, não na igreja, mas aqui em casa, eu gosto de músicas que falem sobre os atributos de Deus. É uma coisa que me atrai. Eu acho que esse tipo de música deveria ganhar mais espaço nas igrejas, nos nossos cultos. Um culto, um louvor que proclame quem Ele é, que proclame a sua vontade, que proclame o seu caráter, que fale sobre a obra da cruz, mais do que qualquer outra coisa. A gente precisa proclamar quem Ele é. Ontem eu vi um tweet do Dalton, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele agora. Ele fala o seguinte: a igreja já cantou muito sobre a cruz, está na hora da gente começar a cantar sobre a coroa. Porque ele fala que muitas das vezes as músicas que a igreja canta de Jesus no mundo. Então a gente precisa também começar a cantar sobre a sua volta, cantar Maranata, cantar sobre a vinda de Deus, de Jesus no Monte das Oliveiras, sobre o que ele vai fazer em Apocalipse 19. A gente precisa começar a cantar sobre a coroa. E a gente precisa dar mais espaço para essas músicas que exaltam a Deus, que fazem com que o caráter de Deus seja exaltado. Porque quando a gente faz isso, a gente está bem dizendo Deus. Então, o que Paulo fala lá em Efésios 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que nós bendizemos a Deus? Olha aí esse texto que está na sua tela. Por que nós bendizemos a Deus? Porque Ele nos abençoou, como diz no versículo 3. Porque Ele nos escolheu, como diz no versículo 4. Porque Ele nos predestinou, como diz no versículo 5. Ele nos redimiu, Ele nos revelou, Ele nos fez herança e Ele nos selou com o Espírito da promessa. Esses são os motivos pelos quais nós bendizemos a Deus. Por que então que nós bendizemos a Deus? Porque Ele nos abençoou, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos predestinou para a adoção, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos revelou. Todos esses são motivos pelos quais nós bendizemos a Ele. A centralidade do que nós fazemos está nisso, está em reconhecer o que Ele fez por nós. Eu vou fechar essa sala e eu vou abrir outra, tá? Só para não cortar. Mesma coisa, vai lá pro grupo lá da
igreja e a gente abre outra. Me dá mais 15 minutos, aí a gente termina e para pergunta, tá bom? Coisa rápida, peraí. Carlos, eu acho só para gravação, acho que quando você encerrar essa sala aí, ele vai ficar um tempo convertendo o meu aqui, eu não vou conseguir entrar logo de início, entendeu? Você quer quanto tempo? Sei lá, uns 3 minutos, 5 minutos só. Tá bom. Beleza, Tá bom? você me avisa aí. Beleza. Galera, pausa para banheiro para pegar café, vai lá. Ó, bendito seja Deus, então nós já falamos, e a gente vai falar rapidinho sobre bênçãos espirituais e o que isso significa. Eu queria que você mutasse o seu microfone, se o seu microfone estiver aberto, por favor. Bênçãos espirituais. Obrigado, Elisa. Bênçãos espirituais e o que isso significa, tá? De início, o que você tem que saber é o seguinte. Deixa eu só me achar aqui. O que você tem que saber é o seguinte. Paulo está falando sobre bênçãos que têm essa natureza. Não são coisas naturais, não são coisas materiais. São bênçãos espirituais. Então, a gente vai falar sobre a fonte, a natureza e a esfera. A primeira é a fonte. Qual é a fonte dessas bênçãos? A nossa fonte sempre é Deus. Tudo que nós temos vem dele. Então, olha o que diz aí Colossenses 1,16, por favor. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Uma coisa muito parecida está escrita lá em Romanos 11:36. Eu não vou ler, para a gente não ficar aqui muito tempo, e a mesma coisa também diz em Apocalipse 22. Que você precisa saber que a fonte dessas bênçãos espirituais sempre é o Senhor. Sempre é Deus. Nunca é o homem, mas sempre é o Senhor. A outra coisa é a natureza das bênçãos. Então, Paulo deixa muito claro que se trata de bênçãos espirituais. Não é bênção natural. E aqui eu gostaria de ter muito cuidado. Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou ficar o cara chato falando de microfone toda aula, mas é porque senão atrapalha. O Mara, esse teu microfone está aberto. Eu tô tentando aqui, mas tá me dando uma coisa aqui. Peraí. Tá. Não tem problema não, Mara, eu já resolvi, já te mutei. Então, Paulo, ele fala sobre essa questão e as bênçãos são espirituais. E aqui eu gostaria de ter muito cuidado para falar sobre isso com vocês. Em nenhum momento eu rejeito que o Senhor nos abençoa com bênçãos materiais, não é isso. Só que você precisa analisar o contexto aqui do texto. Do versículo 13 ao versículo 14, Paulo está falando sobre salvação. Paulo está falando sobre bênçãos espirituais. Paulo está falando de todas as coisas que Deus fez em nosso favor. Então, quando fala todas as bênçãos espirituais, não é material. Ele diz que são bênçãos espirituais. Então, nessa parte da carta, ele está falando de como nós fomos salvos através do plano de Deus que ele criou na eternidade. Antes de todas as coisas serem feitas. Todas as outras materiais, família, todas elas são correntes depois de salvo. No momento eu estou falando que Deus não nos abençoa com bênçãos naturais. Só estou falando que neste momento aqui as bênçãos são bênçãos espirituais. A outra coisa importante sobre essas bênçãos é a esfera, é a dimensão das bênçãos. Paulo vai falar que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a dimensão disso é a habitação de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Como eu falei isso para vocês, a parte da nossa vida que se conecta com o Senhor é o espírito e Deus habita nesse lugar. Nós estamos conectados, nós estamos reunidos ou unidos com o Senhor nessa dimensão. Tem esse texto aí em Romanos 6, eu não vou falar agora, eu vou falar para frente, mas Paulo fala que nós fomos unidos ao Senhor na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição.
Então, existe esse lugar, essa habitação, e é onde o cristão deve estar. As nossas raízes devem estar em Deus. A centralidade da vida cristã é onde Deus está. Abre rapidinho sua Bíblia lá em Filipenses, é o livro depois de Efésios. Filipenses 3, versículo 20, eu gosto desse texto. Isso é Paulo falando, Paulo cidadão judeu e também cidadão romano. Para você ter uma noção, naquela época, você ser cidadão romano seria hoje você ter um passaporte europeu. O passaporte europeu é o passaporte mais poderoso do mundo. Você entra em vários países com facilidade. A cidadania romana de Paulo seria o equivalente a você ter um passaporte europeu hoje. Mas mesmo assim, Paulo ele não se limita e ele não se apega a isso. E ele vira e fala no versículo 20: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele reconhece que, apesar dele ser judeu, cidadão romano, está em Roma, nesse momento que ele escreve Filipenses, ele fala, olha, eu não sou daqui. A minha pátria, a minha cidadania está no céu. Olha o que ele também vai falar em Colossenses 3. É o livro seguinte, Colossenses 3, versículo 1. Já que foi ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo é dado de Deus. Pensai nas coisas de cima e não, que não são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, e a sua vida está escondida em Cristo em cima. Paulo, em todo momento, ele fala, olha, você está aqui na terra, mas a dimensão que você tem que se preocupar é lá em cima, não é aqui embaixo. Buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima e tome conta da sua vida que está escondida em Cristo. Mas Paulo falou lá em Filipenses e Paulo fala em Efésios que o Senhor Jesus está do lado de Deus. Então, qual é a esfera dessas bênçãos espirituais? É a esfera e a dimensão onde Deus habita. Essas bênçãos espirituais não são naturais e não são daqui. Talvez Paulo tenha dito isso numa preocupação de preparar o povo para a perseguição. Hoje não é, principalmente aqui na igreja ocidental, isso não é comum. A igreja não fala sobre perseguição, a igreja não fala sobre tribulação, muito pelo contrário. Uma tribulação que a gente está passando agora com essa coisa do coronavírus e está todo mundo desesperado achando que Jesus está voltando amanhã. Sendo que, na igreja no Oriente, as pessoas passam por situações muito piores do que as que a gente está passando agora nessa pandemia, e nem por isso elas estão achando que é amanhã. Então, tem toda essa questão. Paulo está preocupado aqui em preparar um período de dificuldade. Seguindo aqui, como é que nós recebemos essa bênção? O final, volta lá para Efésios 1:3. Eu estou tentando muito achar quem está com o microfone aberto aqui para ver se eu consigo montar daqui, mas eu não estou conseguindo. Okay. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você parar para contar do versículo 3 ao versículo 14, Paulo fala 14 vezes a expressão em Cristo. Quando você lê qualquer coisa na Bíblia, isso é uma regra básica de interpretação da Bíblia, nada do que está na Bíblia está aqui por acaso. Tudo que está dando todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque se nós temos acesso às regiões celestiais em Cristo, se nós temos acesso às regiões celestiais, é porque é por causa do sacrifício de Jesus. É por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Aí volta aí para a tela que está aí no seu computador, no seu celular.
mas como e por que nós recebemos tamanha bênção? Por que, como que nós somos tão abençoados? É porque você é bonitinho porque você merece? Não. Até porque, queridão, se dependesse de você, a única coisa que você mereceria seria o inferno. Continua sendo. Então, quando você foi salvo por quê? Porque você era um bom filho? Porque você dava esmola para a pessoa que estava no sinal? Ou porque você levantou a mão na hora do apelo na igreja? Não. Você não fez nada, absolutamente nada, para merecer tamanha bênção. Mas a resposta do como e do porquê é o versículo 4. Olha aí Efésios 1:4. Porque também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ok? Se eu não me engano, está aqui. Botei aqui na tela para você. De início, eu não vou entrar nesse tópico agora, a gente já vai terminar, até para não ficar muito tempo, mas você precisa saber que todas essas bênçãos espirituais que nós recebemos porque nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. De início, como preparatória aí para a aula espinhosa que vai ser de semana que vem, você precisa ter em mente o seguinte. A gente precisa trazer. Eu trouxe, antes da gente, eu vou falar sobre todos esses pontos aí na próxima aula, eleição, o autor da eleição, o tempo, o agente, o objeto, o propósito, mas antes de mais nada, eu gosto muito do John Stott, ele faleceu em 2011, ele é um cara sensacional, se você teve aula comigo sobre o Sermão do Monte, você lembra que eu citava muito o John Stott, e ele fala o seguinte: a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona ou por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Então, a gente vai tratar sobre essa questão. Eu não vou fechar a questão sobre qual linha que você deve seguir, não vou fazer isso. Pretendo falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu vou mostrar a base para as duas. Ok? Fato é, o versículo 3 só é uma realidade por causa do versículo 4. O versículo 3 que fala que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, só é uma realidade na sua vida por causa do versículo 4. E Paulo deixou isso muito claro. Ok? Vou terminar por aqui, para a gente não ficar, porque tem muito texto bíblico nessa próxima fase, e eu prefiro falar de uma vez só sem interromper. Vou abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa para falar? Sim ou não? Não? Thales, Oi. eu posso perguntar uma coisa referente a essa questão da eleição ou deixa para semana que vem? Pode perguntar, dependendo do que for, eu vou deixar para semana que vem só para a gente Tá. não apelar, mas joga. Tá. Só essa questão, no caso, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, então significa que nem aqueles que não serão salvos, no caso, é porque não foram eleitos? Vamos deixar isso para semana que vem. Tá. Porque eu vou responder isso e vai ter... Eu sabia. Então, eu vou responder isso e eu vou ter... Ó, a Raquel tá nervosa já. Assim, ele vai querendo me matar. Assim, mas é o spoiler. Vou pensar uma coisa. Edição, você pode anotar. Tira a imagem aí, Thales. Valeu. Pior, geralmente a gente fica no ruim. Então, assim, você não escolhe todo mundo. Você não escolhe todo mundo. Você escolhe... A doutrina bíblica. Pessoal, tem microfone aberto aí, tá? Está cortando demais.
Tem microfone Isso aberto. que ele diz. Está cortando Tem demais. problema quando é sobre isso. Jaque, Dona Zilma, fecha o microfone aí, por favor. Elisa também. Existe um problema quando a gente trata sobre a questão da eleição. O primeiro é a pessoa que fala o seguinte: predestinação. Isso daí, para mim, é muito claro e é tentar forçar uma barra para uma coisa diferente. Um outro problema que as pessoas... não um problema, mas uma dificuldade que as pessoas encontram nesse outro ponto é justamente na questão beleza. Deus escolheu, Deus elegeu, Deus escolheu e Deus elegeu, mas elegeu quem ele cria, quem iria crer nele, e sabendo quem ia ter fé e quem iria aceitar Jesus, ele escolheu para si, ele elegeu essa galera. O problema dessa linha de pensamento, você pode anotar aí, é o texto de Atos 13:48 e o texto de Efésios 2:8. Essa linha de raciocínio que fala que, não, Deus, na sua onisciência, ele sabia quem ia ter fé, quem ia crer em Jesus. Esses dois textos dizem exatamente o contrário. Nós não somos salvos, Deus não nos escolheu porque ele sabia quem ia crer em Jesus. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos crer em Jesus. Se nós não tivéssemos sido escolhidos, nós não teríamos fé em Deus. Nós não teríamos fé em Jesus. A Bíblia fala em Romanos que cada um tem uma medida de fé, e essa fé é dada por Deus. É justamente isso que fala em Efésios 2:8 no finalzinho, e é justamente isso que fala em Atos 13:48. Esse texto de Atos, por sinal, fala depois de uma pregação de Paulo, e no finalzinho dessa pregação de Paulo, o texto é muito claro, fala que as pessoas para quem o Senhor tinha predestinado a salvação, ele havia dado fé. Então, é complicado esse tipo de coisa. Mas eu só estou falando isso no sentido de que eu sei que é uma situação complicada, eu sei que é uma coisa que causa espanto, mas está na Bíblia. E, mais uma vez, gente, a Bíblia fala em Provérbios que nós não podemos remover os marcos anteriormente estabelecidos. Existem coisas e linhas teológicas na vida de crentes que são como se fossem marcos. Então, eu nunca na vida vou querer remover um marco na vida de uma pessoa que a vida inteira creu de maneira diferente. Vocês sabem, essa é a minha maneira de crer, eu não vou fechar a questão. Agora, eu vou falar sobre os dois. Eu vou falar tanto quanto um quanto do outro. Inclusive, eu vou falar as pessoas que criam dessa maneira e as pessoas que não creram. Por exemplo, John Wesley, o criador da Metodista, ele não cria nesse tipo de doutrina. Armínio não cria. Como é que é o nome daquele cara do Pentecostal? Charles Finney. Charles Finney também não cria. Foi um homem de Deus usado pra caramba. Mas ele também cria de maneira diferente. Mas tantas outras pessoas criam. Santo Agostinho cria. São Tomás de Aquino cria. John Stott, Jonathan Edwards e tantos outros homens também. Então, assim, é uma questão espinhosa. A gente precisa ter um coração aberto para aprender. Aqui não trata de estar certo ou de estar errado, mas simplesmente de abrir para a palavra de Deus. Agora, quando Paulo estabelece esse tipo de coisa, e aqui eu realmente estou lançando só uma introdução para a semana que vem, quando Paulo estabelece esse tipo de coisa, ele não estabelece para haver discussão. Ele não estabelece numa coisa, olha, eu acho que é assim. Paulo simplesmente estabelece. Não só Paulo, mas como Pedro. Eles colocam essa doutrina ali. Quando você para olhar a história da igreja, essa questão dessa discussão toda sobre salvação, ela é muito recente. Na época de Jonathan Edwards é que começou isso tudo. Não é até pouquíssimo tempo atrás, quando a gente para olhar nos parâmetros de história, até pouquíssimo tempo atrás todo mundo cria dessa maneira e depois veio uma outra maneira de entender, entendeu? Então, Flávia, respondendo a sua pergunta, vamos deixar para a próxima semana. Outra pergunta, manda. Oi, Thales. Posso falar? Pode. Oi, Júnior. Essa questão de poder nos dados nos céus, as bênçãos espirituais, eu creio nisso. Mas quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso,
ele pedia para a gente atrair o céu. Então, eu creio que quando a gente está orando que seja na terra como no céu, que essa atmosfera, esse céu desce e eu posso transformar, trazer essas riquezas para cá. Não, eu também acredito. Eu concordo plenamente com você. Tanto quando você para olhar Efésios 2, Efésios 2... Peraí que eu estou procurando. Efésios 2:6, ele nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que fala sobre uma posição de autoridade. Eu creio completamente nisso que você falou. Existe até um bom livro sobre isso, que é do Bill Johnson, Quando os Céus Invadem a Terra. Ele fala especificamente sobre essa relação, a nossa maneira como nós nos relacionamos com o céu e como nós trazemos à existência aquilo que está na dimensão de Deus para a dimensão da Terra, justamente isso que é o céu invadindo a Terra, concordo plenamente. Só estou falando que nesse texto aqui do versículo 3, quando ele fala sobre bênçãos espirituais, o contexto é de salvação, tá? Mas eu concordo plenamente nisso aí que você falou. Obrigado. Tamo junto. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, vou encerrar. Quem puder, liga a câmera aí pra gente tirar Depois uma me foto. manda mensagem no privado, não. Vamos todo mundo ligar, aciona a câmera de vocês aí, vamos tirar uma foto. Flávia, te respondi mais ou menos, né? Mas semana que vem eu te respondo melhor. Raquel semana que vem vai me tirar e vai dar essa aula sozinha sobre eleição. Aí vocês vão ver como é que ela é brava com a eleição. Cadê Romulo? Romulo tá dormindo. Vamos cantar parabéns pro João Pedro. Tá falhando. Aniversário dele. Cortando muito. Cadê o meu? Cadê, galera? Todo tá mundo ali. parabéns? Tá aqui do seu lado na tela, na minha tela. Tchau, Tirou Marcos. A Elisa tá Olha o fugida. Romulo aí, A Elisa gente. tá fugida aí. Elisa tá aqui fazendo aglomeração na casa dos outros. Pois Plena é. pandemia. Vai lá, vai Depois cantar, os caras vão botar lockdown aí, não sabe por vai quê. cantar os parabéns pro João Pedro, não? Vai. Então puxa, Elisa, vai. Nada, Canta aí. não. Parabéns pra você. Você Ih, todo mundo falando. nessa Cadê o negócio aqui que ele pode falar? felicidade. João vai fazer 40 anos com essa barba na cara. Alexandre, já tirou a foto? Você tá mais velho que eu com essa barba. Fernanda, manda um abraço pro Woods. Fala que ele pode assistir também. Já tirou a foto? Eu não Pode sei. fazer aqui o vídeo? Sim, vou falar com ele. Peraí. Puxar a orelha dele. O Júnior, você tá me ouvindo? Tô. Fernanda, saudade. Presta atenção, Beijo gente. a todos. Peraí. É Leandro. Júnior vai orar pra gente terminar. Você consegue orar daí, Júnior? Consegue, né? Consigo. Já tirei a foto. Peraí que eu vou mutar todo mundo menos você. Bem, Vai, Júnior, vai. Mutei todo mundo. Pode falar. Pai, nessa hora nós entramos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo porque o Senhor está nos nossos lares, nas nossas casas, Senhor. O Senhor é um Deus onisciente, Papai onipresente, som dos nossos corações, continua ministrando a Tua palavra em nós, Senhor. Foi o que o Thales falou no início, que a gente tem dificuldade de absorver, de entender o que a gente tinha como verdade, que elas caem por terra, as fortalezas mentais, e o Senhor venha ministrar, continuar
imprimindo no nosso espírito a Tua palavra, Senhor, a palavra dentro da palavra, trazendo cura, libertação, Senhor, trazendo entendimento, intimidade contigo, papai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue, que nós continuemos com a Tua paz, que a paz é o Senhor, como a gente tem aprendido, que o Senhor fique em cada casa, em cada lar, tomando conta, liberando os casais, no sentido da comunicação, os pais com os filhos aos pais, que haja conversão nesses dias, Senhor, de família. Toma esses dias que virão agora, o dia de domingo, Senhor, toma os corações, dê dias de paz a todos nós, e a paz é o verbo que se fez carne. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beleza, galera? Semana que vem a gente entra nessa coisa espinhosa aí. Tranquilo? Valeu. Valeu. Boa